Bom, estamos aqui no nosso primeiro Marcas do Espírito. Amém? É bênção, gente. E o que é Marcas do Espírito? São marcas que o Espírito Santo deixa no coração e na vida dos nossos irmãos. Então, a gente tem muita honra, privilégio de começarmos o nosso primeiro Marcas do Espírito, recebendo aqui a pastora Ivone Domingues. Palmas, gente, palmas. Pastora Ivone Domingues. Ela é esposa do pastor Valdemar, que já está ao lado de Jesus. Ela é mãe da Andréia, do André e do Silas. Ela é avó do Enzo, da Isadora, da Amanda e da Rebeca. E ela é pastora da Comunidade Batista Boa Vista, gente. Essa é a nossa entrevistada. E professora do Afromix, hein? Ó, é isso aí, hoje já teve aula. Então, gente, como que a gente vai começar o Marcas do Espírito? Sempre assim. Eu pedi para a pessoa que vai ser entrevistada, nesse caso a pastora Ivone, trazer alguma coisa, um item, um objeto que marcou o processo dela, a vida dela, para a gente ter aqui com a gente. Então, eu quero saber o que a pastora Ivone trouxe. Já para começar. Pode, desculpa, né? Pastora Ivone, pode já Amém. Saudar o pessoal? Graça e paz, boa noite para todos vocês. Para mim é um prazer estar aqui com vocês pela primeira vez, aqui no culto de quarta-feira, né? Esse culto que nós estamos... Verdade. Culto não, é um culto, né? Uma entrevista, E eu sei que vocês estão muito ansiosos, né? Mas eu estou mais. Incrível, né? Incrível. 46 de Evangelho, pela primeira vez termina a base. Olha! Quando ela falou ali, eu falei, que responsabilidade, né? Mas o que eu trouxe, gente, talvez vocês vão até rir, né? Mas posso falar? Posso falar um pouquinho só para poder... É uma coisa que vocês estão olhando aqui, mas falam, o que é isso que a pastora trouxe? Estou ansiosa também. Isso aqui, o que tem aqui dentro, significa muito para mim. Porque quando eu comecei a namorar com meu esposo, que eu vivi com ele praticamente 44 anos de casada, mas ao total a gente já se conhecia mais ou menos há uns 46 anos, né? E quando a gente começou a namorar, ele descobriu isso aqui que eu tinha. E ele pegou de mim e nunca mais me devolveu. E eu pegava várias vezes ele olhando, várias vezes ele falando. Ele falava assim, como que ela ficou, essa minha abobrinha? Como essa abobrinha minha ficou? Né? Porque ele ficou um tempo sem me ver, quando ele me viu, já tinha desenvolvido, né? O tempo que... Talvez estou até adiantando alguma coisa, Dai, mas para poder explicar um pouquinho. E ele guardou. Ele guardou aqui. E eu sempre pregava a ele, de vez em quando, ele olhando isso aqui. Ele falava, eu não me canso de olhar para a minha abobrinha. Então, ficou muito marcado, muito marcado. E o outro foi a primeira construção da nossa igreja, que começou lá de baixo também. Eram as duas fotos que ele mais amava, que está aqui. Olha o tempo. Vou pôr aqui, Dai. Pode pôr. Aqui, Dai. Olha a situação que está. Olha. Olha, eu vou ver, hein? Olha. Deixa eu ver a abobrinha. E do lado está a minha irmã ainda, ó. A Gracinha aqui, gente. Eu sou a de vermelho. A abobrinha de vermelho, maior. Estava madura já. Olha, que legal. Depois a gente vai deixar ali para quem quiser ver. E o outro vamos deixar aqui. Isso. Então, porque isso aqui ele guardava com relíquia. Ele não deixava ninguém... pegava, guarda, sabe, entendeu? Então, isso ficou muito marcado. E pelo jeito que ele me tratava da abobrinha dele, né? Porque ele ficou tempo sem me ver. Quando viu, eu tinha desabrochado, né? Ele me viu, eu já formada, depois com 15 anos, ele falou, como a minha abobrinha cresceu, se envolveu, né? E ficou marcado. Então, isso aqui vai continuar guardadinho sempre ali onde ele mantinha guardado. Muito bom. Então, esse é... Quando a Dai falou, eu lembrei logo, falei, não tem coisa melhor do que
relembrar, né, de 46 anos atrás. Bom, já que a senhora falou sobre isso, como a senhora conheceu o pastor Valdemar? O pastor Valdemar era o nosso pastor aqui também, para quem não sabe. Sim. Esposo da pastora Ivone, pai do pastor Silas. Sim, isso mesmo. O pastor Valdemar, quando eu o conheci, foi as famílias, tanto a família da parte dele, né, como a parte da minha família. Que o meu pai, ele era cantor de música Caipira, né? Naquela época era bem caipira mesmo, que era moda de viola, né, que era aquelas coisas raiz mesmo, né. E então o meu pai, a minha mãe e a irmã do Valdemar com o esposo, que é a missionária que mora lá em Extrema, eles cantavam, eles se conheciam por isso, né? E a família passou a se conhecer. Nessa época eu tinha 8 anos. Olha. 8 anos. Aí eles começaram, ficaram compadres naquela época, então eles começaram a envolver a família em jantares, em encontros das músicas de viola, fogueira, aquelas coisas gostosas mesmo assim de interior, né? A minha irmã lembra, porque a minha irmã acompanhou também essa parte. E aí foi onde a gente passou a conhecer a família, né? Começou a vir. Futuramente foi entrando mais, o Marinho, que a gente conheceu, foi vindo a família, né? E o Valdemar veio ouvir, porque a minha cunhada falou assim, Valdemar, vamos na casa do compadre assistir uma roda de viola, porque ele gostava, né? Aí chegou lá, nossa, embaixo, a gente tinha um pé de amora grande, a gente se juntava lá, fazia fogueira, e a gente, né? E a violinha do meu pai comia solta ali, roda de viola, tudo, né? E foi ali que a gente passou a se conhecer. Né? O porquê do tempo que eu falei da foto? Porque depois que passou esse tempo, que nós ficamos um tempo, a família envolvida, ele, né, para quem não sabe, eu tinha uma diferença dele de 13 anos e meio, né, de idade. Não que ele mostrasse, né, Dai? Que ele não mostrava, ele era um moleque. Aí ele foi cuidar, lógico, da vida dele, já estava jovem, eu estava com 8 anos, ele já estava com quanto? 13 anos de diferença? Quem é bom de conta rapidinho? Ele estava com uns 21, por aí, né? 21, então, ele foi, lógico, que ele foi, né? Ele foi, como se diz, participar da época de jovem, e eu fiquei, né? Então, aí ele passou a frequentar menos. No ele frequentar menos, quando ele voltou a frequentar outra vez, foi onde ele me viu, já uma adolescente. Como eu estava na foto aí, né? Já com meus 15 anos. Então, na época, quando ele conheceu a minha família, ele falava, né, das filhas do senhor Gemiro, que era o meu pai, né? É Alcindo, mas o nome de cantor dele era Gemiro, né? E ele achou legal, ele conhecia a minha família, então ele gostava da minha família, né? Então, quando ele voltou, ele falou, nossa, e não é que a abobrinha desenvolveu mesmo? Tá uma moça, né? Por isso que eu falei da foto. Foi assim, nessa época que a gente se conheceu, né, as famílias. E até hoje a gente tem, né, muito vínculo, né? Sim, verdade. E, pastor Ivone, como foi a sua conversão? A minha conversão foi muito engraçado, porque com 15 anos, a minha irmã deve lembrar bem, né? Como que foi. O meu pai, ele estava sendo evangelizado, né? Meu pai e a minha mãe. Nós somos 9 filhos, né? Já faleceu 2. Mas o meu pai estava sendo evangelizado naquela época, eu tinha 15 anos. E o engraçado é que a gente pensa que quando a gente levanta a mão e aceita Jesus, a gente se converteu. Às vezes, sim. Às vezes, não. No meu caso, não. Ali, para mim, não foi uma conversão. Ali foi uma obrigação. Porque o meu pai chegou todos os filhos, que não tinha todos os 9, mas que não tinha nascido todos ainda, e falou para a gente assim, hoje eu vou no culto, na Assembleia de Deus. E quando eu, com a Maria, levantar, e ele falava que era uma ordem, né? Quando eu e a Maria levantar, vocês tudo levantam e vão atrás de nós. Falei, amém. Obrigada. Foi assim, Gra? Fomos todo mundo atrás do meu pai e da minha mãe. Aceitamos Jesus, beleza. Né? Aceitamos Jesus. Aí passou, né? Passou o tempo, a gente ia. Eu sentia que eu ia por obrigação, não que eu não tinha fé. Mas com 15 anos,
Meu pai obrigou a aceitar Jesus. Então, eu tinha aquilo como uma obediência. Mas sempre eu fui uma pessoa, irmãos, de fé. Eu sempre fui uma pessoa que acreditei. Os meus pais, meus pais ensinou a gente a crer que existe um Deus na nossa vida, e que nós sobrevivemos por Ele. E eu sei que passou mais ou menos um ano, aí eu comecei a namorar com 16, né? Aí eu comecei a perceber que O pastor foi o primeiro namorado. Primeiro e único. O único namorado. Primeiro e único, é. E eu lembro que eu falava assim, nossa, mas eu ainda não tenho um encontro totalmente com Deus, eu preciso ter esse encontro com Deus, porque eu via que as pessoas, né, contavam testemunhas, as pessoas falavam assim, né, que tinha, né, aquela coisa, eu falava, mas eu nunca senti isso. Eu falei, então, não sou convertida, né, aceitei Jesus, porque meus pais me obrigaram, né. Mas comecei a ter intimidade com Deus. Eu comecei a perceber que Deus estava ali do meu lado e Ele me respondia tudo que eu pedia, acontecia, né? Eu orava, pedia para o Senhor, né? Falava para o Senhor me dar um sinal, Ele me dava. E eu comecei a sentir aquela coisa gostosa, coisa gostosa. Mas eu não desisti, mesmo por obrigação, por obediência, né? Por obedecer os meus pais e ter aceitado Jesus, eu nunca olhei para trás e nunca deixei de seguir. Que eu sempre falo, foi o melhor tesouro que os meus pais deixou. Foi isso, né? Então, foi com o passar desse tempo, Dai, foi que eu entendi. Aí sim, eu me converti. Portanto, que nunca me afastei do caminho do Senhor, nunca deixei. 46 anos, sempre com a mesma fé, com a mesma determinação. Ele é Deus na minha vida. Amém. Ele é o meu guia. Aonde eu estiver, eu sempre vou lembrar que Ele é Deus no comando de tudo. E foi sempre assim, desde os 15 anos. E aconteceu muitas coisas. E aí, assim, a senhora teve 2 filhos. Primeiro, Andréia, depois o André. Todo mundo bem, saudável. Sim, foi maravilhoso. Foi maravilhoso, porque com 1 ano de namoro, eu namorei, noivei e casei. Uhum. E nesse 1 ano, eu comecei a namorar com 16, casei com 17, né? Foi o tempo do Valdemar, de Deus lapidar ele todinho. Não que ele era, como que eu posso dizer assim, precisando de transformações de algo, não, porque ele era um bom homem, mas tinha os seus vícios, né? Uhum. Tinha os seus vícios. Ele tinha... E ele achava assim, ele falava para mim aceitar Jesus só depois que eu estiver ali perto de tudo. Porque ele fumava, ele bebia. Naquele tempo, as igrejas não aceitavam qualquer roupa, qualquer jeito, né? Está aí a Elisandra, está outras pessoas que não vai deixar eu mentir, não é mesmo? Naquele tempo, ele achava que a libertação, ele tinha um cabelo Chanel até aqui, ele achou assim, eu preciso cortar o cabelo, eu preciso parar de fumar, eu preciso parar de beber, eu preciso parar de usar essas calças, que era boca de sino, salto carrapeta, quando ele está toque, 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 né? Então, ele fala assim, eu preciso me libertar disso para depois aceitar Jesus. Mas não é isso, não é mesmo? A gente aceita Jesus do jeito que a gente está. Do jeito que a gente está. E ele, quando ele começou a se libertar, mas ele quis daquele jeito, ele quis ser daquele jeito. Aí, quando ele se libertou, que ele achou que ele se libertou de tudo, ele aceitou Jesus. Foi aquela festa maravilhosa na igreja, né? Então, e eu estou contando isso, Dai, porque no decorrer deste ano, né, de namoro, quando eu casei com ele, ele já era diácono da igreja. Então, foi um agir de Deus maravilhoso, porque Deus conhecia o coração dele, sabia o que ele queria, né? O que ele queria. E ele, nessa época, ele também já passou, coisa que ele nunca tinha feito na vida dele, ele passou a cantar louvores, tocar violão junto com meu pai. E vivia apresentando nas igrejas, né? Meu pai com o instrumento, ele também, eles iam cantar. Então, Deus fez assim, num ano Deus fez tudo. Agora, vocês me perguntam, mas por que ela está contando tudo isso agora? Porque eu tinha feito uma oração. Não sei se a minha família sabe, mas eu tinha feito uma oração no quintal da minha cunhada, estendendo roupa.
Um dia ele chegou lá, cumprimentou a gente, tudo, nós não namorava ainda, e eu vi a atitude dele. Um homem que era muito bom, ficou, com 15 anos ele perdeu o pai, né? Com 15 anos, e eu olhava assim e falava, nossa, mas ele é um bom filho. Ele cuida dos irmãos, é trabalhador. Bebia, fumava, mas para Deus, saindo para mim, não era o caso, né? Falava, isso não vai atrapalhar, porque Deus o liberta, né? E muito pontual, muito sincero, muito homem, né? Homem para casamento mesmo. A gente fala, né? Arrumar um homem, era aquele homem que eu queria, né? Daquele jeito. E eu ensinando roupa na minha cunhada, aí ele despediu, tal, desceu. Aí a Jandira falou assim para mim, o que você achou do meu irmão? Né? Porque a gente fazia tempo que a gente estava se vendo, né? Eu falei, legal, né? Mas naquela hora, no varal, eu falei, Senhor, eu quero um homem assim para me casar. Eu quero um homem assim. Se for possível, pode ser ele. Mas se não for, Senhor, que seja igual a ele, né? E, com certeza, o Senhor aprovou, né? Lá em cima. Porque depois o meu cunhado começou a namorar com a Graci, e ele me trazia recado, o Marinho de casa, que ele mostrava também interesse, né, em mim. E a gente começou a namorar. E quando, nesse intervalo... Aí ele ganhou a abobrinha. Isso, aí ele... Aí já ganhou a abobrinha, levou para casa. Quando ele viu a abobrinha, aí não teve mais quem segurasse, né? Ele colheu a abobrinha, né? Colheu a abobrinha. Então, aí nesse ano, o senhor fez a obra. Nossa, foi maravilhoso. Maravilhoso. Aí ele foi um homem, assim, na época, nesse ano, de tanto envolvimento de ter se convertido mesmo. Ele se converteu mesmo de cara, né? Que ele já casou diácono. Naquela época, ele já era um segundo do pastor, do Juvelino, do nosso pastor. Né? Ele era um homem assim, de responsabilidade. Porque eu falava assim, nosso Deus, eu pedi, o Senhor me deu completo. O Senhor me deu completo. Né? Uhum. Então, foi muito bom. E aí, no decorrer, né, minha irmã casou no mesmo mês, aí nós casamos em dezembro, ela casou 15 dias antes de mim, depois eu casei. Aí o Valdemar falou para mim assim, Ivone, eu não quero demorar para ter filhos. Eu quero ter filhos logo. Ele se achava assim, porque ele era 13 anos, velho, né? 3 anos e meio mais velho do que eu, que ele não ia ter tempo de brincar, ou ia ficar muito velho rápido, né? Não ia ter tempo de estar brincando, curtindo os filhos, curtindo, né? Mas engano dele, né? Porque quando nós casamos, nós planejamos assim. Então, como veio a Deia logo, aí e veio o Deco logo, que é a diferença de um ano e pouco, né? A diferença. Então ele falou assim: então agora para o terceiro a gente vai esperar. Então vamos esperar um tempo, né? Porque tinha que criar aqueles dois primeiro, né? Então nós tinha a Andréia e o André, né? Mas, como as coisas às vezes não é como a gente planeja, como Deus quer, que para tudo há o tempo determinado por Deus, até para nós nascermos, né, ter o tempo de Deus. Aí, acabou a minha dieta, no próximo mês, lá estou eu grávida outra vez. É? Eu passei mal, eu comecei a passar mal, né? Eu comecei a passar mal, ele falava, vamos no médico, bem, vamos no médico. Talvez alguma coisa esteja, fomos no médico. Chegamos lá, o médico me examinou tudo. Dona Ivone, a senhora está grávida. Eu falei, hã? Aí, uma assim, o Dequinho fez um aninho. O Dequinho fez um aninho em julho, quando foi agosto, nasce o Silas. Nasce o Silas. Mas foi plano de Deus. Foi plano de Deus. E aí foi nessa gestação. Tá passando as fotinhos aí, gente, para vocês verem. Ó, Pastor Valdemar ali no canto. Pastor Ivone. Grávida do Silas. Grávida do tá Silas. Vendo a escadinha? Olha a escadinha. O Deco ali. Gente, olha como a Rebeca parece o Deco. Parece, né? A Deia. Olha a Deia. E eu ali parece que tinha 70, né? A Dona Ivone parece que era mais velha lá, né, do que hoje. Verdade. E ali já está os 3. Aqui já está os 3, ó. Por que eu tenho poucas fotos do Sila? Por quê? Porque é o caso que eu te contei, né? Ano. Não, mas espera aí, vamos dar deixa, Tá. Dona Ivone. Calma aí. Vocês viram aqui, gente, olha que família bonita, hein?
Olha. E aí foi quando o Silas nasceu que a senhora ouviu a frase do nosso Marcas do Espírito, que foi o médico disse que o coração dele parou. Quando parou. eu cheguei para visitar, o médico falou bem assim para mim: mãe, essa madrugada é uma voz que ficou daí tão gravado dentro de Aqui mim. ele tinha quanto tempo? Então, aí ele já estava beirando para fazer um aninho. Um aninho. É, já estava beirando Já para fazer um tinha aninho. passado por tudo. Tinha passado por muita coisa. Nossa, muita coisa. Mas desculpa, Tinha. voltando então. Então, quando chegou uma época no hospital, porque durante um ano ele ficou internado. Assim, quando eu ganhei ele, um mês ele já ficou no hospital. Eu vim embora e todo dia eu voltava. Porque ele já tinha ficado com algumas dificuldades na saúde. Então, ele foi um menino que ele não teve as vacinações completas, dos 3, os outros todos tinham. Ele não tinha as vacinações completas. Portanto, com isso agravava mais as doenças que veio, né, naquele ano. Ele não tinha foto, festa, a gente não tinha jeito de a gente fazer, porque ele chegava e voltava. Quando nasceu, já ficou um mês. Ele já ficou um mês internado. Quando a senhora ia para casa e ele ficava. Os 3 meus foi assim, né? Os 3 meus foi assim. Eu brincava com o pastor Valdemar, que eu falava assim: por que você foi falar isso? Porque quando a gente foi escolher os móveis do casamento, ele falou assim: bem, que cor você quer os móveis da cozinha, né? Eu falei: aquela época era uma febre, aqueles móveis amarelinho, creminho, verdade, né? Coloridinho, né? Isso, naquela época. E eu falava assim: se der, eu gostaria do creme. Aí ele pegou e falou assim: eu não achei o creme, achei uns amarelinhos, mas vou te levar lá para você ver, né? Aí eu falei para ele assim: tá bom. Falei: não é o creme, mas o amarelo tá bom, né? Aí ele falou: não tem problema, bem, não tem problema, deixa os amarelinhos aí, os nossos filhos também vai vir, os filhos, tudo amarelinho. Falou desse jeito, porque o Valdemar era brincalhão, quem conheceu ele sabia como que ele era, né? Então, amém. Fiquei quieta na minha. Pois não é que nasceu os 3 amarelinhos? Os 3 fictícios. Já nascia amarelo, já ficava, não trouxe nenhum para casa. Eu não trazia nenhum para casa, ficava lá no hospital, depois que vinha, né, para casa. Só que dos 3, o Silas foi o pior. Foi que mais. Foi uma gestação tranquila. Uma gestação maravilhosa. Do André foi uma gestação ruim, a gestação. Ele, quando nasceu, até que foi tranquilo, né, que ele nasceu quase que em casa. Foi tranquilo. Mas o Silas, que foi uma gravidez boa, foi muito boa. Eu pesei 82 quilos. Eu pesava 82 quilos, passei a calçar 38, com meu pé enxuto demais. Então, eu fiquei uma gestação maravilhosa. Ele foi o que mais nasceu com peso, que foi 3,570. Os outros eram tudo 2,100. Então, você imagina. Então, falei: nossa, mulher que vai criar assim, rapidinho, né? Ela nasceu formoso, mas com o mês ele voltou. E quando ele voltou, quem conheceu já sabe, né? Como que ele já voltou? Ele já voltou magrinho. Eu tinha perdido peso nesse mês bastante. Já voltou magrinho. Só que quando ele voltava, ele já trazia as coisas do hospital, né? Ele já vinha com outras doenças. Aí ele chegava em casa, ficava, o muito que ele ficava, às vezes era uma semana. Tinha vezes que era de um dia para o outro. Algum testemunho dele? Tranquilo, não, pode seguir. Beleza. Então, aí ele veio para casa, mas ele já não ficou aquele menino bom. Eu via que ele estava debilitado. Aí ele começou a complicar. Eu voltei para o hospital, né? Voltei para o hospital. Ele já estava com talvez 1 mês e meio, quase 2. Voltou para o hospital. Chegou lá, a médica, ele estava com eles falaram que estava com uma infecção do sangue, que talvez ia precisar fazer algum outro tipo de tratamento, e apareceu mais coisas. Já ficou internado. Eu já estava tão traumatizada que eu falava assim: vamos levar, bem, mas já vamos levar alguma coisa para ficar, porque ele vai ficar. Porque ele ia, ficava, voltava, né? Era assim, a vida dele. Isso foi no decorrer de um ano. No decorrer de um ano. No decorrer de um ano. Uns 6 meses foi bem assim, travado, né? Bem travado. Depois foi mais prolongado, mas foi. Né? E eu não desistia. Eu não desistia. O porquê que eu não desistia de ficar blasfemando, de ficar falando contra Deus, de reclamar para Deus, ou então perguntar para Deus por que tudo isso.
Porque quando eu estava na semana já para ir para ganhar ele, a minha cunhada desceu em casa e a gente orou. Ela falou, vou orar, Ivone, com você, quem conhece aqui a missionária Jandira, né? Vamos orar? Vamos. Amém. A minha vida inteira foi de oração. Primeira oração. Doeu a barriga? Primeira oração. Né? Vai procurar um emprego? Primeira oração. Eu fui criada assim. Né? Vai resolver alguma coisa? Primeira oração. Quando meus netos reclamam alguma coisa, já orou? Vamos orar então, porque é assim. Nossa vida é assim. Tem que ser. Nós confiamos num Deus que tudo pode. E Ele muda situações da nossa vida. Né? E ela orou lá, pôs a mão na minha barriga, me abençoou. E ela falou para mim, Ivone, fica tranquilo. Aí ela falou bem assim, Daia, aconteça o que acontecer, está aqui o sucessor do Valdemar. Eu falei, meu Deus, o que tem a ver uma coisa com a outra? Né? Dentro do ventre, eu já entendi que era um homem, que era um menino, e eu falei assim, mas o que tem a ver? Ela está orando para mim ser abençoada, para ganhar aí no hospital, mas ela já está falando de uma outra, de uma mensagem, né? Passando uma mensagem. E essa mensagem gravou dentro de mim, entrou e me deu paz. Falei, aconteça o que acontecer, o meu filho vai sobreviver do que for preciso. E estava ainda dentro do ventre. Então, eu já fui com essa fé, eu já fui ganhar ele com essa fé, sabendo que Deus ia cuidar, como cuidou. Né, como cuidou. Chegou lá, ele ficou internado, eu vim embora, eu chegava, às vezes eu até ria da situação, né, que a gente estava passando, com essas correrias, mas era uma risada de confiança, não era uma risada assim porque eu estava descrendo, não, eu tinha certeza que ele ia voltar. Portanto, que o dia que o médico falou isso, eu falei ainda para o médico assim, meu filho não vai morrer. Né, era um doutor, um japonês. Eu falei, ele não vai morrer. O episódio do coração parar ainda não tinha acontecido. Foi quando ele deu o recado, foi que eu falei para ele. Mas, tá, no decorrer desse ano, ele foi e voltava. Ele foi. O dia que ele internou, que foi pior, irmãos, no decorrer disso daí, ele trouxe do hospital, eu fui, busquei ele, né, trouxe ele, beleza. Colocamos ele para dormir, ele tomava aquele leite, que muitos aqui né, devem lembrar, aquele leite de soja, que é ruim para danar, uns de caixinha, que a gente comprava em farmácia, eu nem sei se existe ainda mais esse em farmácia, e ele tomava isso aqui, não podia tomar mais nada, só aquilo lá, só aquilo lá. E ele voltou, fomos para o hospital, né? Beleza, ele ficou uma semana, trouxemos de volta o menino. Quando chegou aquela noite, ele chegou de tarde, quando chegou aquela noite, fiz todos os cuidados que eu tinha de fazer, coloquei ele para dormir no berço. Mas ele dormiu com uma tossinha. Ele veio com uma tossinha estranha, sabe? Falei, bom, como está no hospital, né, tudo acontece. Aí, quando foi de madrugada, a tosse dele apertou mais. Aí o Valdemar falou assim, Ivone, o Silas está tossindo muito. Aí eu também, para acalmar ele, para o pai dormir, porque o pai trabalhava das 6 às 2, tinha que dormir. Muitas das vezes eu fiquei a noite toda com ele no colo, com o André, que trocou o dia pela noite. Né? Então, ele ficou um mês, ele dormia o dia inteiro e de noite ficava acordado. Benção, né? E o pai tinha que trabalhar, o pai tinha que levantar cedo. Então, eu fazia o seguinte, eu ficava com ele no colo, eu falei, eu prefiro que ele dorme no meu colo e que o pai descanse, para poder trabalhar no outro dia. Que no outro dia eu tinha a chance de descansar. Sim. Fui ver o Silas queimando de febre. Mas queimando de febre. Aí o Valdemar falou assim, bem, troca ele, vamos levar para o hospital. Quando eu fui trocar, ele estava todo empipocado. Meu Deus. Todo empipocado. E tossindo. E isso foi assim, ó, nós chegamos com ele de tarde e já foi de madrugada. Levamos para o hospital. Chegamos lá no hospital, o médico examinou tudo, o menino estava com pneumonia, sarampo, tosse comprida, e mais alguma coisinha a mais, que era 4 tipos de doenças que tinha dado nele. Falei, misericórdia, mãe, ele vai ter que ficar outra vez. Falei, gente, ele não esquentou nem o berço. Porque ele chegou de tarde, de madrugada, voltou para o hospital. Aí, o que aconteceu? Quando ele ficou internado, de manhã eu voltei para casa. Chego em casa, quem está com febre? A minha sogra, Ivone, o Silas, o André e a Deia estão com febre. Falei, gente do céu, ele veio para cá só para trazer para os irmãos. Aí os irmãos tiveram sarampo. Foi tóxico, foi catapora também. Ele teve essas 4 doenças. Né?
E ele debilitado. Aí trouxe sarampo e tosse comprida para os da casa. Aí nós ficamos naquela guerra, né? Porque tinha que cuidar do Silas lá e a minha sogra me auxiliando aqui, né? Em casa também, porque os dois também estavam com as mesmas coisas, mas menos. Mas por que não agravou neles? Não agravou porque eles tinham tomado as vacinas. Sim. Entendeu? Então, eles pegaram fraquinho, levamos para o mesmo médico, ele examinou, falou, ó, eles estão com catapora, eles estão com sarampo. Né? Tosse comprida e não estava de olho ainda. Aí medicou e vieram para casa. Eles vieram para casa. Então, tinha que cuidar em casa e ele que ficou lá grave. Que foi nesse tempo que ele agravou, que foi onde o médico falou que deu a parada. Eu falei assim, nossa, com toda a doença que ele tinha, né? E como que foi esse exato momento da parada? A senhora estava no hospital ou não? Não, eu não tinha chegado ainda, porque foi de madrugada. O médico já tinha me aconselhado a nem ficar mais no hospital, porque eu já tinha cansado de ficar no hospital. Eu vivi 1 ano, praticamente, dentro do hospital. Eu vinha para casa, porque tinha os outros também para cuidar, sim, né? Tinha os outros, a vida continuava, né? Tinha que cuidar. E aí, quando eu fui visitar, acabei de chegar, que ele chamou a gente no consultório. Ele nem permitiu que a gente fosse direto olhar ele, que ele vivia naquela incubadora, aqueles aparelhos, tudo, né? Portanto, que meu pai, na época, que conheceu meu pai, ele foi visitar ele se arrumou e falou, vô, hoje eu quero ir visitar o Silas e orar por ele, que meu pai era presbítero. Eu falei, amém. Ele foi. Ele falou assim, olha, eu orei, já fiz a minha parte, agora não me convide mais, que eu não quero mais ver meu neto daquele jeito, porque era de doer o coração. Sim. Você via os ossinhos do menino, sabe? Dava para ver assim, todos os ossos dele, dava debilitado mesmo. Eu cheguei a ir em culto com ele, do culto ir para o hospital de volta, e pastores que oravam por ele falavam para mim assim, irmã, você tem mais filhos? Né? Tem mais 2. Aí eles olhavam para mim e falaram, Jesus pode curar, como Jesus pode levar, está preparado? Falei, Jesus não vai levar o meu filho? Falei, Jesus não vai, porque aquela palavra... Tinha uma promessa. Sim, aquela promessa. Eu falei, não, Deus não é Deus que mente, né? Que mente nas promessas. E Ele cumpre as promessas dele. Se Ele é o sucessor, não é sucessor bebê. Concorda comigo? Sim. É sucessor adulto, grande. Então, eu falava, não, ele vai viver, sim. Né? Vai viver. E aí foi o que aconteceu. Quando eu acabei de chegar, o médico me chamou, estava eu e a Jandira junto, e o médico falou, mãe, essa noite nós juntamos a equipe médica, porque nós tivemos uns momentos críticos que nós tivemos que buscar o seu filho lá em cima. Ele falou, parou tudo. Mas nós conseguimos buscar ele lá de volta. Aí aquilo ficou gravado. Eu falava assim, Deus é Deus. Se Ele falou que o meu filho vai viver, ele vai viver. E falei para ele também, falei para o médico, ele não vai. Vocês buscaram ele, quantas vezes for preciso, vai buscar. Porque o Senhor vai permitir que ele vai. Mas por que eu estou falando isso, irmãos? Porque eu sou muito santa, né? Minha fé é enorme. Não. Porque no momento que você coloca Deus em primeiro plano na sua vida, que você coloca Deus dentro de você, você passa a viver Cristo na sua vida. Então, assim, mesmo a morte na minha frente, eu entendo o que Deus está falando. É permissão do Senhor. Então, se o Senhor não permitiu que o meu filho, né, partisse, falei, porque é o plano do Senhor. É plano do Senhor. Aí ele ficou internado mais tempo. Nesse tempo ele ficou mais. Depois dessa parada, ele ficou mais. Ele teve que ficar mais tempo, porque o coração do menino não voltou normal. Meu Deus. O coração dele, para quem conheceu, né, Graci? Para quem conheceu, o coraçãozinho dele era assim, ó. E era magrinho, você ia né? no berço, ele era magrinho, só via o coraçãozinho dele assim, em cima da roupa, batendo. Acelerado. É como se tivesse um aparelhinho aqui pulsando o coração dele. Aí o médico falou para mim assim, mãe, nós vamos cuidar, vamos fazer todo o tratamento nele que tem que ser feito, mas tudo indica que ele vai ser um menino que ele vai ser assim, como que eu posso dizer para a senhora? Ele vai ter que ser preservado de toda a infância dele, de correr, de brincar, de fazer atividade física,
porque ele não tinha ficado com os batimentos normal, o coração dele voltou, mas não tinha voltado os batimentos normal. Então, aí ele tinha ele corria certos riscos, né, de até agravar mais a saúde dele. Aí falava, meu Deus, não, meu filho não vai ficar com sequela nenhuma. Eu orava a Deus e falava, Senhor, se ele é o sucessor do Pai, que eu não sei quando é que vai ser, essa promessa, né, que vai se cumprir, o que eu sei é que ele vai ficar perfeito. Porque, da maneira que ele está, ele não poderia acompanhar os irmãos, não poderia acompanhar as crianças, não poderia acompanhar ninguém. Tinha dificuldade, né, no decorrer da saúde. Então, esse tempo, ele ficou praticamente uns 2 meses, ficou muito tempo. Muito tempo. Ele dava uma melhoradinha, às vezes já ia com a esperança que talvez já ia estar de alto para trazer, eu não trazia. Ou se trazia, já levava. Foi 2 meses assim, cerrado, muito, muito desgastante mesmo, né? E quando eu trouxe ele, ainda depois de uns 2 meses que ele voltou, ele veio com outra enfermidade. Uma enfermidade que atingiu a pele dele. E a pele dele soltava um líquido, uma água transparente, com um mau cheiro danado. Né? Então, aonde relava qualquer coisinha nele, né, golinha, qualquer coisa. Era uma criança que vivia só mais de fraldinha. Mas aonde relava, minava aquela água. E aonde aquela água minava, saía mais, tipo assim, não é bem uma ferida, mas uma irritação, e aquilo ia progredindo. Sim. Na cabeça dele, quantas vezes eu tive que sair com ele com fraldinha na cabeça? Porque era feio de ver. Eu não tinha vergonha de mostrar ao meu filho, porque eu confiava em Deus. Mas era feio de ver, porque era muito aquele líquido, né, mau cheiro. Uhum. E conforme a gente, até na fraldinha saía cabelo. Quer dizer, ele ficou carequinha naquela época e agora está voltando a ficar. Né? Mas naquela época saía aquele estufo de cabelo. E eu falava, meu Deus do céu, outra doença agora, né? Outra doença. Pastora Ivone, e eu queria perguntar para a senhora o seguinte, teve algum momento que a senhora duvidou? Nenhum que você momento. Fraquejou, que o pastor Valdemar tenha fraquejado, tenha nenhum, nem eu e nem ele. Nem eu e nem ele. Nenhum momento, com toda essa luta, com outras lutas também, porque não foi só com ele foi o pior, né, assim, da aprovação. Não, mas porque os você outros olha para as também. circunstâncias, ela é totalmente contrário Sim. daquilo que Sim. a promessa dizia que ia acontecer. Sim, sim. Me fez lembrar Abraão e Sara. Você vai ter um filho, sua descendência. Aí não vinha, Sara ficando velha, não era? Verdade. Teve um episódio até que Sara riu, não foi? Tem situação. Por quê? Porque tem situação que você fala, não, as circunstâncias estão tão contrárias, como é que eu vou crer nessa promessa? E eu nunca, irmãos, quem me conhece, a minha família que sabe, eu nunca questionei Deus. Se Deus levasse também, quem seria eu para questionar Deus? Como na mesma época que passou meu filho por toda essa doença, a minha sobrinha também, filha da minha irmã, passou por quase todas as mesmas doenças, e o Senhor recolheu. E a minha irmã falou assim, Ivone, eu entendo que Deus quis a minha filha, porque o seu filho estava pior do que a minha. Sim. E sobreviveu. Então, olha como que é as coisas. Então, tudo é permissão de Deus. É tudo como Deus quer. Não é como nós queremos. Mas a minha fé não vacilava. Não vacilava. Não tem... Para o meu... Desculpa que estou levantando, que eu estou me escorregando. O meu ponto de vista, para a minha vida, não tem barreira maior do que Deus. Não tem, gente. Não tem dificuldade. Não tem. Se hoje nós não temos o arroz no armário, pode ter certeza que à tarde Deus provê. Ou no outro dia, mas Ele provê. Deus não deixa faltar nada para nós. E se temos saúde, graças a Deus. Se estamos doentes, graças a Deus também. Porque Deus sabe o porquê que estamos doentes. E eu, nessa correria toda, nós não deixávamos de ir nos cultos, né? Às vezes tinha pessoas que falavam para mim assim, fica em casa, fica com os filhos, não precisa nem você ir. Estava nessa correria toda, falando, não, meu lugar é na igreja, do lado do meu marido. Eu vou para a igreja. Eu ia para a igreja. Portanto, eu estava com a barrigão no domingo à noite, quando foi na segunda-feira, eu estava com ele no braço. Né?
do lado ali sempre do pai. Porque eu já entendia o ministério, eu já entendia, eu tenho que servir a Deus, eu tenho que me dedicar a Deus, porque Deus é tudo na minha vida. Deus é o melhor tesouro que nós temos. Eu sempre falo que a pedra mais preciosa que nós temos é Jesus na nossa vida. Amém. E aí, menina, para completar esse testemunho da pele dele, o que aconteceu? O médico nunca descobriu o que foi. Passava remédios, nós gastávamos, mandava fazer remédio disso, remédio daquilo, era pasta não sei do que, era remédio para tomar, remédio para passar, e nada melhorava. Aí, a Jandira falou para mim assim, mulher de oração também, ela falou para mim assim, Ivone, vamos orar e ungir, porque a Bíblia nos dá esse direito de ungir quem está enfermo, e meu filho estava enfermo, meu filho precisava ser curado. Os médicos não estavam achando solução para ele. Eu falei, então, Jandira, vamos fazer, porque se os médicos não estão conseguindo, então é a vez de Deus agir, ele vai provar que ele é Deus na nossa vida, e ele vai agir. Ela falou assim, vamos, todo dia, às 3 horas eu desço aqui, e nós vamos só orar e ungir ele a esse favor. Eu falei, amém. Começamos, a orar. Começamos a orar, e a Jandira ungia ele. Eu lembro que no 5º dia de oração e de unção, ela começou ali se ligando com Deus e orando com Deus, aquela coisa gostosa. Aí eu também, a gente esqueceu do Silas. Ela já tinha ungido o Silas, nós esquecemos do Silas. E ela estava ali com o vidrinho, um vidrinho assim de óleo ungido, ela não tinha nem fechado ainda. E ali ela orando, e ela nem percebeu, também não percebia, aquele olhinho virou todinho assim, menino do céu, caiu tudo por cima do menino, todo o vidrinho. Quer dizer, foi uma super unção. Isso foi no 5º dia, Aí, quando a Jandira, nós acabamos de orar, agradecemos a Deus, que ela olhou e falou assim, Ivone do céu, foi todo o óleo em cima do menino, o que aconteceu? Ela falou, o que aconteceu? Mas faz o seguinte, deixa ele do jeito que está. Não mexe com ele, só trata dele, deixa ele dormir desse jeito, Aí, beleza, eu tratei do menino, tudo, deixei, não dei banho, não tirei aquele óleo que ficou lá, ficou lá no menino, fomos dormir, foi a noite que o menino dormiu melhor, deixei ele lá de fraldinha, forradinho o berço, do jeitinho que eu sempre fazia com ele, para ele dormir sem roupa, porque grudava tudo nele. Aí, de manhã cedo, ele não acordou. Quando o pai acordou para ir trabalhar, ele falou, nossa, o Silas está dormindo, que nossa. Eu falei, está respirando? Tá, então está vivo, tá bom. Está respirando. Deixei dormir, vou aproveitar para dormir também. Aí descansei mais um pouco. Aí no outro dia, eu falei, nossa, mas está demorando para acordar, está dormindo muito bem, Aí eu fui lá no berço olhar, eu falei, vou ver se está tudo bem. Quando eu olhei, me emociona até hoje, a cena que eu vejo. Irmão, sabe o que é você olhar e falar assim, ele acabou de nascer, pele de bebê, pele de criança. No 5º dia, nós fizemos um propósito de 7 dias de orar a esse favor, pela cura do meu filho. Foi só isso que nós pedíamos, Senhor, cura. Não tem mais como pôr roupa no menino. Às vezes a gente não pode nem sair, porque não pode pôr roupa no menino. E aquilo incomodava, porque ele chorava, acho que, não sei, que incomodava ele, acho que queimava, não sei. Ele chorava muito por causa disso. E eu lembro que quando eu olhei, eu comecei a chorar, comecei a pular, comecei a dar glória a Deus. Falei, Senhor, o Senhor não falha, o Senhor é Deus na minha vida e na nossa vida. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. E peguei, não esperei nem chegar às 3 horas, eu peguei e mandei chamar minha cunhada desceu, aí fizemos aquela festa. A gente pulava, a gente se abraçava, a gente dava glória a Deus. O menino ficou com uma pele linda, 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 que eu nem sei se tem uma foto dele, acho que não tem aquela, que ele está no sofazinho de camisetinha. Tem acho aí, que não Mari? tem, Não, Mari? Então, aquela foto foi uma das primeiras que nós tiramos depois da cura dele. A pele dele ficou limpa, 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 a gente como de um bebê. Quanto tempo ele tinha? Esse tempo aí foi logo que ele voltou, ele estava beirando 1 ano também. Ele teve, acho que uns 8 meses, 9 meses. E aí foi a cura dele. Essa foi a cura dele. Foi a cura dele. E nessa cura, irmãos, para a glória do Senhor, o coração do menino voltou a funcionar normal. Nós ficamos tão alegres para a cura da pele, Da pele, que nós esquecemos do coração. Quando nós olhamos para o coração, eu falei, Jandira, o coração do moleque está normal. Coração batendo normal, normal.
Aí continuamos, né, com a oração, continuamos com o tratamento direitinho, do jeito que o médico recomendou, nós fazíamos o tratamento direitinho dele. E depois o médico falou assim, vamos fazer toda a bateria de exame nele. Aí foi mais um ano para frente nós já era conhecido que a gente chegava no hospital assim, entrava direto, né? Entrava direto, não tinha, nem barrava a gente mais para nada, fazer nada. E eu lembro que o médico falou, vamos fazer toda a bateria de exame, porque ele falou assim, estranho, o coração dele está batendo normal. Examinou, normal. Aí vamos fazer toda a bateria de exame. Fizeram toda a bateria de exame. Aí falou assim, vamos esperar mais um pouco, né? Aí ele já tinha feito 2 aninhos, aí com 3 anos, repetiram todos os exames dele outra vez. Falou assim, seu filho não tem nada, mãe. O seu filho está perfeito. O seu filho está liberado para fazer qualquer tipo de atividade. Glória a Deus. Qualquer tipo de atividade. Ele pode pular, ele pode fazer o que ele quiser. Ele está liberado, porque não consta nada mais nele, ele não tem nada. Ele não tem nada, né? E, para a glória do Senhor, ele foi só crescendo. E, nesse tratamento, eu lembro que eu pedia muito, eu com o Valdemar, para que o Senhor abrisse a mente dos médicos, que usasse a mão dos médicos para descobrir o que ele tinha, para poder entrar com os tratamentos, né? E eu lembro que esse doutor japonês, ele chegou em mim e falou assim, mãe, tinha vindo de fora, e ele me passou 3 ampolas que ele ia tomar no hospital. Eu tive que, um dia sim, um dia não, levar ele no hospital, porque ele tomava lá. Eles mesmos que davam essas ampolinhas para ele, que era um líquido bem grosso, bem forte, né? Eu lembro que ele falou assim, esse daí é para melhorar a imunidade dele e para ele ganhar resistência no organismo dele. Eu falei, amém. Tudo que for para o bem do meu filho, que seja para a glória de Deus. E ele tomou essas ampolas. Eu não sei, irmão, tenho certeza que Deus estava ali. Eu não sei o que aconteceu dali para frente, eu sei que é Deus, mas eu não sei o que aconteceu com o organismo desse menino, que nunca mais ele teve nada. Ampola sobrenatural. Nada. Deus preparou, e eu não sei até hoje que nome que é, porque eu nem perguntei para o médico. Eu sabia que era bom, pode dar. E me ficou, o moleque sarou, o moleque teve uma resistência tão boa. Amém. Que até para pegar outras doenças, graças a Deus, ele... Não, até hoje, né? Até hoje, todo mundo ao redor do Silas pegou Covid, viu? Ele foi o acompanhante de todo mundo que pegava, ele levava no hospital. Verdade. E não pegou o Covid. Verdade. E uma vez, uma médica falou que talvez algumas pessoas que têm esse tipo de resistência, ela pode ter tomado alguma coisa na infância que fez essa criança, essa pessoa, criar essa resistência contra o Covid. Imunidade. Então, é uma... Oi? Foi ampola sobrenatural, no caso do Silas. Jesus abençoou a ampola e abençoou o vidrinho que a Jandir derramou tudo. Exatamente, esse óleo ungido poderoso. Pastora, se a senhora pudesse falar a marca que o Espírito deixou no seu coração, dessa história toda, qual seria a marca? A marca que ficou foi gratidão pela misericórdia que o Senhor teve de mim, do meu esposo, do meu filho, dos meus filhos, e da promessa que vem se cumprindo desde aquela época. Desde aquela época as promessas vêm se cumprindo. Do jeito que Deus prometeu, amém, do jeito que Deus falou, está se cumprindo até o dia de hoje. Hoje, eu vejo acontecer as coisas, eu falo, quem me acompanhou há algum tempo, tirando a minha família, o pastor Cido, o Nenê, acompanhando um pouco, né, das nossas correrias, sabe que Deus tem cumprido com tudo que Ele prometeu, e eu sei que ainda tem promessas para cumprir, porque eu sei que tem. Eu sei que tem. Eu sei que Deus prometeu, vai cumprir. Então, ficou essa marca muito grande. Gratidão eterna pelo meu Deus. Gratidão. E sempre que acontecem as coisas, eu lembro e falo, Senhor, eu tenho a marca do Espírito Santo. Eu tenho a marca das promessas. Amém. A minha família tem a marca das promessas. Nós temos, né, a marca da promessa. E isso é muito importante para nós sempre lembrarmos disso. Né? A senhora sente que depois desse acontecimento, isso gerou alguma mudança de comportamento na senhora, na família? Alguma coisa vocês mudaram? Porque depois que isso aconteceu,
houve alguma mudança de comportamento, alguma coisa? Sim, assim, mudamos assim para mais intimidade com Deus. Isso. Mais intimidade. Porque você viver Mais confiança, né? isso, Mais... porque para você viver experiências até de morte e Sim. ressuscitar, Sim. você sabe que tem que ser Deus, não tem outra explicação. A senhora Deus. só adquiriu isso porque passou pelo deserto. Sim. O problema é que muitas vezes a gente passa pelo deserto e desiste no deserto, né? Isso. E esse deserto, irmãos, essas provações que nós passamos, foi Deus preparando o pastor Valdemar e eu como ajudadora dele, sempre do lado, sempre era para fazer, era para passar o dia na igreja, era para trabalhar, era para visitar, onde fosse preciso ali nós estávamos. E um incentivando o outro. Quando eu percebia que ele estava meio cansado, meio tristonho, meio preocupado, eu falava, bem, para frente. A missão que você tem é sua. Um fortalecia o outro. A missão é sua. E eu para te ajudar. Então, não adianta nós ficarmos de cabeça abaixo. Vamos levantar, porque nós vamos dar a volta por cima, porque Deus está na frente. Então, ele criava força. Ele criava força e ia para frente. Comigo era a mesma coisa, porque nós somos seres humanos. Tem o dia mal, né, que às vezes você fica meio... Ah lá. Não é desistindo. Essa aqui que a senhora queria. Ó. Olha, essa aí, olha. Dá para dizer que ele tinha uma pele toda ruim? Não. Aí, ó. Ó. É. E depois que ele recebeu a cura, a pele dele ficou direto assim. A minha cunhada falava assim, Ivone, o Silas ficou parecendo filho de rico. Eu falei, nossa, olha, que filho de rico. Porque ele era clarinho, coradinho, aquele, sabe, sempre corado, né? Porque a pele ficou bonita. Ele cresceu assim com a pele bonita, né? Então, é isso, é intimidade com Deus. É isso. É intimidade. Eu tenho Deus na minha vida, que eu estou andando dentro de casa, eu estou falando com Deus. É como se estivesse aqui conversando, como estou conversando com a Dai. Alguém pede oração por mim, eu estou em casa, estou lavando louça, estou lavando roupa, eu estou falando com Deus. Estou falando com Deus. Ali, ó, dona Porque eu Ivone. sei que Ele está ali. Olha lá. Olha, quem sabe o tal Silo ali? Ó? Dá para conhecer? Nessa aqui, né, gente? É. Ó. Gente, não achei, não. Aqui, ó, no meio, né? Olha lá, japoninha preta. Japoninha preta. Da orelhinha. É. E a vida dele, quando Deus o curou, se tornou uma vida normal. Uma vida normal. Só com uma diferença. Eu olhava assim, eu via que ele tinha algo que ele já vinha trazendo do berço. Ele gostava de estar acompanhando o pai em tudo. Ele gostava de estar... O pai ali a Bíblia, às vezes ele que explanava o versículo na hora do café. Era ele que pregava no culto que eles faziam, os três, culto no lar. Porque a gente fazia culto no lar, toda segunda, culto família. Então, o pai tocava, cantava, né? Ali tinha pregação, ali tinha oração. E, muitas vezes, ele ia sempre ao lado da palavra. Ele queria estar sempre ali ajudando, né? E o André... Ele arrumava uns pedacinhos de madeira que fosse, e estava lá sempre na bateria. A Déia sempre com um microfone ali falso, de um vídeo de desodorante, mas estava ali cantando, sabe? Então, eu falava assim, olha, a gente está vendo, né? Vendo Deus cumprindo a promessa. A promessa dele. A promessa. Essa foto aqui, olha. Essa foto aqui foi a primeira igreja que o pastor Valdemar e eu, a gente inaugurou, que foi no quintal da minha sogra, onde mora a Roberta, o Dito. Ela falou assim, filho, pega esse cômodo, faz uma igreja, vem para cá, né? Aí ele abriu. O pai da Elisandra, o presbítero, acho que tinha uma foto que tinha ele. Ele fez 10 bancos de madeira para nós lá. E nós começamos com 10 bancos de madeira, nesse cômodo lá da casa da dona Leontina. Mas, quando isso aconteceu, Deus já tinha usado meu esposo para ganhar minha cunhada, que era espírita, que hoje é missionária. Já tinha usado ele para ganhar minha sogra, né, porque minha sogra... Até então, aquele tempo, eles não gostavam muito de crente, não queriam ouvir muito falar.
falava que ele ia ficar fanático, né? Que ia ficar diferente, né? Mas, para a glória do Senhor, ele conseguiu, né? Falando com amor, com carinho, foi ganhando a família Ganhou toda, a família né? Ganhou a toda. família toda a família. Em cima dessa salvação de vidas na família, que foi muito lindo também, a Jandira se curou da epilepsia. O Ditinho, quando aceitou Jesus também, que ele aceitou Jesus, Jesus curou ele da epilepsia também. Ele vivia caindo. Foi tudo, muitas bênçãos na família que... Mais episódios do Marcas do Espírito. Nossa, Vai ter demais, né? acho que o mês todo, o ano todo, ainda não conta tudo, né? Porque cada um tem o histórico para ser contado, o milagre, né? Que nós vivemos. Mas eu sirvo a Deus, agora eu vou só questionar aqui vocês um pouquinho. Eu sirvo a Deus só porque Ele opera milagre? O que vocês acham? Não. Não sirvo a Deus só porque Ele opera milagre, porque Ele operou milagre, porque Ele ainda vai operar mais milagre. Eu sirvo a Deus porque eu amo a Deus. Eu sirvo a Deus porque eu entendi que Ele é a minha vida. Eu não sei viver sem Deus. Eu não consigo sobreviver sem Deus. E aquela foto ali, vocês veem que o Sila estava bem do ladinho, aquela outra foto. O Sila estava bem pertinho lá do pai, porque tudo que o pai ia fazer, ele queria sempre estar ajudando. E o pai, aquele dia, ele ia soltar a fita que as irmãs fizeram para ele soltar a fita para inaugurar a igreja. E ele tinha falado antes que ele queria também abrir, soltar a fita, né? Então, você vê como que as coisas... Olha lá, ele estava curioso, porque ele queria ajudar, né? O pai a puxar a fita. E passar logo também junto, né? Por quê? Porque parece que ele já foi, ele se alinhando, Deus mostrando, vai... É o sucessor, então vai por aqui, né? Vai por aqui. E aí eu olho assim, eu falo, nossa, como que Deus é bom, como Deus é bom. Aqui, ó, essa foto também, ó. Todos cantando no coral da igreja, eles criança cantando, a Déia cantando, sempre envolvido com louvor, sempre envolvido no meio das crianças, sempre envolvido no meio dos jovens, né? Sempre fazendo a vontade de Deus. E eu me orgulho muito, que hoje é dia de falar da família, né? Então, estou falando da família, porque eu me orgulho muito do que Deus fez, do que Deus faz, do que Deus ainda irá fazer. Todos estão aí, todos. E tem a minha família, da minha parte, que acompanhou nós todos também, da parte da minha sogra. Então, a igreja lotou, foi rapidinho, né? Porque as famílias entenderam o que é servir a Deus, né? Servir a Deus. E até hoje, vocês podem ver que nós temos, né, bastante gente da família de sangue que nos ajuda, porque acompanharam e sabem que Deus é Deus. Amém. Na nossa vida. Pastor, eu vou abrir, a gente já está finalizando, para duas Amém. perguntas. Amém. Se alguém, vou pedir ajuda do Silas, pegar o microfone aqui e levar para... Alguém tem alguma pergunta? Pode levantar a mão. Alguma coisa que você, uma curiosidade, alguma coisa que você queira saber sobre essa marca do Espírito? Alguém? Um de cada vez, falar todo mundo Isso, junto, atrapalha. gente. Não fiquem tímidos. Deco, que é uma pergunta, e Roberta, isso. Vamos lá. Vamos aqui primeiro na Roberta, depois eu vou em você. Isso. Eu sei que a tia teve pessoas especiais, mulheres também, que por trás de tudo isso teve um apoio. Qual foram essas mulheres também que apoiou nesse momento difícil, nessa fase que a tia passou? Qual delas foram? A pergunta da Roberta foi: quem foram as mulheres que ajudaram nesse processo, né, Rô? Quem foram? Amém. Elas. Na época, contando com as que estavam na igreja, né, que tinha várias mulheres de oração, mas não estão nem no nosso meio mais, já passaram para o Senhor. Irmã Marieta, a irmã Maria do Carmo, acho que ainda está, o Sila conhece, acho que ainda está viva. Mas eu tive apoio da minha mãe, tive apoio da minha irmã Graci, que me ajudou muito em oração, do Marinho, A sogra, da Jandira, da minha sogra. A minha sogra orava e chorava. Ela tinha o carinho de todo dia ir lá orar, olhar pelos meus filhos, me ajudar. A Olga também me ajudou muito em oração. Foi pessoas, e teve outras mulheres também, tá?
que me ajudaram muito, porque todos que viram a minha luta, né, que eu estava passando, se juntavam naquela... Elas falavam muito naquela época numa corrente de oração. Né? E como é Então, importante formava... esse apoio, né, Esse pastora? apoio é bom demais, gente. Esse apoio de você não carregar sozinho, Sim. né? Carregar sozinho a aprovação. Peça para uma irmã, peça para o irmão, olha, me ajude em oração. Se não quiser falar o problema, não precisa. Mas fala, me ajude em oração, eu estou carente de oração. Isso ajuda e ajuda faz efeito. muito mesmo. Respondi, Beto? Agora leva lá para o Deco, por favor. Oi. A senhora comentou a respeito da conversão do pai, só que ele ainda ficou com um vício mesmo convertido, e a senhora usou uma estratégia para eliminar esse vício dele. Conta para a gente como é que foi essa estratégia que a senhora teve para poder ele acabar com esse vício que ele tinha, eu acho que era a bebida, se eu não me engano. Entenderam aí, né, gente? O pastor Valdemar foi liberto, mas com vício. É isso? E a pastora Ivane deu um jeitinho. Não. Qual foi esse Não, jeitinho? na realidade, filho, ele não se converteu e ficou com vício. Foi durante essa libertação que ele Esse queria um ter ano, dos né? vícios que eu ajudei, né? Eu tentei colocar minha mão ali para ajudar, né? Como nessa época ele tomava, que naquela época existia muito, vocês vão lembrar, da tatuzinha. Quem não lembra da cachaçinha, tatuzinha? O Marinho lembra. E ele deixava sempre embaixo da pia, lá para tomar um golinho do almoço. Ele chegava a tomar um golinho e ia comer, né? Esse era um vício que ele tinha sido o almoço, que eu vi aquilo quando eu estava na casa da Jandira, na casa da minha sogra, que ainda não era sogra, né? E aquilo lá me doía dentro de mim. Eu falava, ele precisa se libertar desse vício. Né? Ele precisa. Eu estava confiando em Deus, é lógico. Mas eu falei, eu vou dar uma força. A senhora foi dar aquela mãozinha para Deus. Porque antes de eu começar a namorar com ele, eu já via a tristeza que a mãe tinha, que muitas vezes ela falava assim, meu filho, você vai morrer. Porque ele trabalhava, eu tinha estudado a semana inteira, mas quando chegava fim de semana, ia para o bar, ia para as farras, bebia demais, voltava para a mãe não ver ele bêbado. Acho que o Marinho lembra disso. Ele lavava a cabeça na água fria, já no quintal. Pegava água do poço, já lavava ali, para ele voltar melhor, para dentro de casa, para não deixar a mãe triste. Então, eu acompanhei muitas coisas assim, eu falava assim, nossa, mas né, vou ajudar. Aí, o que eu fiz, André? Com a minha fé, eu peguei um pouquinho de óleo ungido e pinguei dentro da cachaça. Dedo tatuzinho. Pinguei dentro da cachaça. Falei assim, pelo menos quando ele tomar, alguma coisa vai acontecer. Na minha fé, né? Alguma coisa vai acontecer. Porque ele tomou, quando ele chegou, aí ele falou assim, para a mãe dele, nossa, essa cachaça está estranha, está fraca, está esquisita, essa cachaça. Mas tomou, almoçou e foi deitar. Ele teve uma diarreia que quase morreu. Por que será, né? E eu bem quietinho. Eu bem quietinho. Falei, Jesus, me perdoa, acho que eu fiz errado alguma coisa, né? Aí o que ele fez? Jogou fora aquela garrafa. Né? Aquela garrafa ele jogou fora. E agora não me lembro se ele comprou outra ou se ele se libertou, que ele ficou meio enjoado daquela cachaça, falou que a cachaça estava estragada, né? Mas assim, ele foi se libertando. Foi isso, filho. Aí Muito deu uma. bom, fui dar uma mãozinha lá. Deu né? uma mãozinha, né? Deu uma mãozinha. Uma gotinha para Deus. Mas como a fé, diz que a fé remove montanhas, né? Pois é, a fé da senhora, né? Mas, assim, no ano, graças a Deus, aconteceu tudo, né? Ele se libertou, porque ele queria ser liberto mesmo de tudo. O cigarro foi muito engraçado, irmãos. O cigarro foi muito engraçado. O cigarro, eu lembro que ele chegou e falou para o meu pai assim na mesa. Ele pegou um maço de cigarro, assim, amassou bem amassadinho, jogou assim, numa latinha que a minha mãe tinha, e falou assim, de hoje em diante eu não fumo mais. Eu tenho certeza que Deus vai me libertar e não fumo mais. Nunca Amém. mais. Amém. Foi liberto assim, instantaneamente, pela fé dele. Incrível, né? pastor, incrível. Amém. Amém. Muito bom. Oi. Tem mais um. O Top Model, é isso? Então, olha lá, ó, Ah lá. tá vendo? O menino que estava lá doente, que Jesus ressuscitou, olha como que ele já está. Ficou aqui com 15 anos, olha. Tamanho do bolo. 15 anos. 15 anos. E detalhe, ele chegou em mim e falou, mãe,
eu quero o bolo do São Paulo. Aí a mãe se virou e fez o bolo do São Paulo para Olha ele. que Olha lá. maravilha. É. É. Primeiro salário dele fez 15 anos. O pior é que ele não falou, não ponhamos vela, porque os amigos dele que teve em casa falaram, se eu soubesse que o Ciro estava fazendo 15 anos, eu tinha vestido ele, posto um vestidinho nele e levado ele para a rua. Porque não se faz festa de 15 anos para homem, começaram a zoar com ele. Falei, graças a Deus que não souberam que era 15 anos. Ai. Bom, Maravilha. gente, mas já chegamos no nosso tempo, estouramos um pouquinho, né? Cadê a nossa diretora? Vou puxar a orelha, né? Mas, gente, eu quero uma salva de palmas para a pastora Ivone. Amém. Só Jesus. Palmas para ela. É muito bom ouvir aquilo que Deus faz, aquilo que Ele tem feito na vida dos nossos irmãos. Amém. Isso é muito gostoso de ver que é o mesmo Deus, ontem, Mesmo. hoje e será eternamente. E detalhe, lá, que é só um pedacinho, hein? É só um pedacinho, porque Vou tem contar testemunho. sobre doenças, é verdade. sobre emprego, de tudo nós temos nesses 46 anos de testemunhos. É verdade. De coisa de Deus operar assim na última hora. Do pastor Valdemar falar de manhã e de tarde, passa em frente à firma e se cumpre. Era e é coisa assim, Amém. maravilhoso, maravilhoso. Deus é Deus. Mas vamos deixar um gostinho de quero mais, né, pastor? Foi Dia 15 de fevereiro, temos mais Marca do Espírito, já estamos com a nossa entrevistada confirmada. Então, nos próximos dias a gente vai divulgar. Então, não deixem de estar aqui com a gente. Eu quero agradecer à pastora Ivone, primeiramente, pelo amor, pelo cuidado de estar aqui contando para a gente. Amém. E cada um que trabalhou aqui, né? Tem muita gente envolvida nesse Marcas do Espírito. Então, eu quero agradecer cada um que está aqui servindo, cuidando, para que a obra do Senhor e para que o nome do Senhor seja proclamado. Amém. Amém? É isso mesmo. É isso, Amém. obrigada. Vamos orar e finalizar. Amém. Pai, te damos graças por essa noite, te damos graças porque o Senhor está aqui no meio de nós, Pai. Podemos sentir a Tua presença, Pai, trabalhando na vida da pastora Ivone. Te louvamos e te agradecemos porque o Senhor a colocou em nosso meio, Pai. E é um privilégio poder caminhar com ela, Pai. Te louvamos e te agradecemos pela família, Senhor, que é uma família abençoada, que tem abençoado a vida de outras pessoas, Pai. Muito obrigada por esse Marcas do Espírito, que o Senhor esteja cuidando e abençoando cada um aqui, Pai, que possamos sair daqui diferentes da forma como entramos, Pai. Aqueles também que vão ver pelo YouTube, que o Senhor tome a vida deles diante de Ti, que o Senhor trabalhe no mais íntimo do coração deles e que a Sua marca, Pai, esteja na vida de cada um, Pai, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, gente. Quem quiser dar uma olhadinha, ó. Tá? Vamos deixar ali na mesinha. Depois eu vou voltar a guardar. Você põe lá, amor, na mesinha, para quem quiser. A Isa vai ver e já põe lá na mesinha. Essa é a foto da abobrinha e do primeira igreja que ele começou. O vovô começou.